Muito bom, o senhor advogado, doutor Irlan Mello, esclarecendo, né? Muitas dúvidas, aliás, dúvidas até que a gente nem sabia que tinha, né? Bom, mais perguntas, por favor, roda aí. Existe uma ação para recompor as perdas do FGTS? Como isso pode ser realizado? Pois é isso aí que nós estamos explicando aqui. Há tempos atrás, nós tivemos uma ação contra a Caixa Econômica Federal falando sobre os planos Bresser, Verão. Essa é uma nova ação que vai ser muito falada a partir de agora pela mídia e ela visa justamente recompor as perdas do FGTS. Você pode ter uma perda de até 90%, mas para isso você precisa ingressar com a ação. Algumas pessoas acham que o governo simplesmente vai pagar esse valor, mas isso não existe. Não é verdade? Se não ingressar com a ação, não tem como receber esse valor. Então precisa necessariamente de ajuizar essa ação. Há quem diga que o governo é um excelente cobrador e um péssimo pagador, né? Então se você não cutucar, não vai sair o dinheiro ali. Exatamente. Nós temos mais perguntas, por favor. Meu nome é Ana Luísa e eu queria saber quais os documentos necessários para entrar com o novo cálculo do FGTS. Olha só, os documentos necessários, primeiramente, é o extrato do seu fundo de garantia. Você precisa se deslocar à Caixa Econômica Federal e pegar uma cópia do seu extrato. Se chama extrato analítico. É como se fosse desde 1999 até a presente data. Outra coisa, outro documento é a sua carteira de trabalho, para demonstrar que você estava trabalhando no período. Também é necessário que você apresente um documento de identidade, CPF, e também um comprovante de residência. A partir daí, você vai procurar o seu advogado de confiança e ele vai fazer esse cálculo e a partir desse momento ele vai ingressar com a ação para você. Pois não, uma dúvida que surgiu. Se a pessoa ganha essa causa, né? Sim. Essa recomposição... Isso. Esse dinheiro já vem automaticamente para a mão do trabalhador ou fica lá também na conta do FGTS? Excelente pergunta. Se ele já sacou esse valor, esse dinheiro vai ser liberado imediatamente para ele. Se ele ainda está com a conta vinculada, por exemplo, ele ainda está trabalhando, uma pessoa que ainda está trabalhando, está tendo os depósitos do fundo de garantia, então, e aí o depósito vai ser feito na conta do fundo de garantia. Nas hipóteses que nós falamos de saque do fundo de garantia, eu esqueci de dizer, e é bom falar que também você pode ser utilizado para aquisição de imóveis, né, que é uma coisa comum no brasileiro, mas também para aquisição no caso de consórcio de imóveis. Se você está participando de um consórcio imobiliário, você pode dar como lance, por exemplo, o valor do fundo de garantia. Interessante, uma informação que muita gente não sabia. Outra pergunta que tem é como você recebe resíduos do FGTS? Sim. Todo e qualquer resíduo do FGTS é recebido através de uma ação judicial. Tem que se ingressar com a ação na justiça para poder receber. Nada é amigável. Nada é amigável. Eles não vão efetuar o pagamento. Até porque, como o Jean disse, nós vamos imaginar aí que mais de 50% da população tem direito a essa ação. Então imagina se a Caixa for fazer essa recomposição para 50% da população. Muito dinheiro, eu acho tão interessante esse negócio dessa ação. Quem está chegando aqui agora, assistindo a gente, dá para você repetir só um pouquinho do o que é essa ação? Porque a pessoa está chegando agora e está falando assim, é a mina de dinheiro aqui. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. Então explica, doutor. É muito importante porque todas as pessoas, então eu vou deixar bem claro para que todos possam compreender com facilidade. Todo trabalhador que teve a sua carteira assinada a partir de 1999, ele tem direito a ingressar com uma ação para recomposição do seu fundo de garantia por tempo de serviço. Mas por que esse tipo de ação? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a TR, que é utilizada para atualização monetária, ela não é índice de atualização monetária. Em que tipo de ação que isso foi decidido? Na ação para atualizar precatórios. Então, se o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a TR não é índice de atualização e o índice de atualização do Fundo de Garantia é justamente a TR, então há necessidade de se ingressar com uma ação para substituir esse índice. Para que vocês tenham uma ideia, a TR nos últimos 12 meses rendeu 0,04%. O INPC, no mesmo período, rendeu 6,64%. O que você está falando então, que na verdade não foi feita nenhuma lei em favor do trabalhador. Foi uma brecha que o pessoal que trabalha com os processos trabalhistas perceberam a partir de uma decisão que foi tomada por um outro motivo. Exatamente. Né? Quer dizer, o Supremo decidiu que a TR não poderia corrigir
os títulos precatórios. Então, quem trabalha aqui com processo trabalhista falou, opa, peraí, então se ela não serve para fazer isso, não serve para outras coisas também. Exatamente. E aí entenderam que o trabalhador precisa mover essa ação. Precisa mover essa ação. E nesse caso, qual que é o índice que hoje, então, seria utilizado para a correção do fundo de garantia? Então, até 90% de diferença, Maurício. Porque, por exemplo, vamos imaginar, se foi apenas os últimos 12 meses, como eu acabei de dizer, dá uma diferença de 6,60%. Mas se chegar até 99%, você chega em quase 90%. É 89 ponto alguma coisa. Agora, você disse que era TR, então qual que é a referência que se usa, então? Índices, né? São vários índices, né? O que está sendo mais utilizado é o INPC, mas tem também o IGPM, tem outros índices que podem ser utilizados. Claro. Nós temos mais uma pergunta. Meu nome é Marisa e eu queria saber se eu posso perder meu emprego sem entrar com a ação de novo cálculo de FGTS. Respondeu, inclusive, essa pergunta, mas pode reforçar, porque eu acho que foi muito en passant. Sim. Marisa, olha, é impossível que você perca o seu emprego por ingressar com esse tipo de ação. Até porque essa ação não é ajuizada contra o seu empregador. Essa ação é ajuizada contra a Caixa Econômica Federal. Nem contra o empregador atual, nem contra os ex-empregadores. Os ex-empregadores. Né? Não tem esse tipo de situação. Exatamente. Então, é contra a Caixa. Então, uma coisa interessante, por exemplo, o que é atualização monetária? Atualização monetária é você pegar R$1 hoje e fazer com que ele valha R$1 daqui a 10 anos. Ou seja, é apenas a recomposição do valor da época. Sim. Então, como que eu vou imaginar, num país onde nós temos, vamos imaginar uma inflação de 4% ao ano, hoje em dia, né, que uma atualização da TR seja 0,04. Então, assim, há uma defasagem. E é por isso que essa ação visa recompor esses valores. Eu creio, Jean, Maurício e Luciano, que daqui a uns anos o próprio governo pode querer fazer um tipo de acordo. Sim. Mas vai fazer acordo com quem? Com quem ajuizou a ação. Bom, a gente tem uma última pergunta para a gente encerrar, acho que foi um dos dias mais importantes aqui do seu advogado de tudo um pouco, que a pergunta é a seguinte, quem tem o FGTS para ser utilizado, ele pode comprar lote ou imóvel usado? Teve uma época que isso era muito contestado. Então, é só imóvel novo, é só imóvel usado, enfim. Todo financiamento imobiliário pode ser utilizado o FGTS. Basta que se comprove que está se fazendo a aquisição do imóvel. Por quê? Porque um dos maiores objetivos do brasileiro é a casa própria. Então, se você tem um imóvel para ser adquirido, você pode utilizar o fundo de garantia. E uma coisa importante que, para a gente finalizar aqui em relação a essa ação do fundo de garantia, é que se você trabalhou de 99 até ontem, vale a pena você pegar o seu extrato e fazer uma consulta com um advogado de confiança para que ele possa fazer o cálculo para você e você saber, olha, eu tenho tanto para receber e a partir daí ingressar com a sua ação. Agora, doutor Irlan, só uma última dúvida aqui que eu acho que muitas pessoas não entendem. Na verdade, são duas dúvidas só para a gente finalizar. O que essas pessoas devem fazer, então, para entrar com essa ação? Todo mundo precisa de uma orientação de um advogado, porque são muitas informações e as pessoas não sabem nem como agir ou os primeiros passos a tomar. Elas precisam de um advogado e também diferenciar o seguro-desemprego do FGTS. Deixa eu emendar na pergunta da Luciana aqui também, porque eu acho que a minha cabe na dela aqui, a pergunta. Você falou que a pessoa tem que levar o extrato analítico para mover a ação e a carteira de trabalho. Se o indivíduo tiver perdido a carteira de trabalho dele, porque na carteira constam os registros, se tiver perdido, porque para efeito de aposentadoria, eu sei que o cara tem que correr atrás de todas as empresas, pegar uma declaração para conseguir registrar. Nesse caso, como é que ele faria? Outra coisa de agenda, o Jean 1 hora, o Mimi, a Luciana 2 horas. Já quero um horário, viu? Sim, já que você é nosso advogado. Boa. Sim, ok. Olha só, se a pessoa perdeu a carteira de trabalho dela, ela precisa ir no Ministério do Trabalho, porque todos os registros da carteira estão eletronicamente armazenados no Ministério do Trabalho, mesmo porque isso gera encargos para a empresa, para o empregador, né? Então ela vai no Ministério do Trabalho e pega uma cópia das suas anotações, isso é possível. Ou então no próprio INSS, porque no INSS também tem os registros que a pessoa trabalhou, porque é feito também o recolhimento. Agora, o mais importante mesmo é o extrato analítico, porque o extrato vai demonstrar os valores que foram depositados. Acontecem situações, e isso pode acontecer de pessoas que na hora que elas pegarem o extrato, elas vão perceber,
essa empresa aqui não depositou os valores. Eu ia te perguntar isso agora. E aí gera uma outra ação. Contra a empresa. Contra a empresa, porque não foi feito o depósito correto. É possível fazer também. Agora, respondendo a Luciana, a primeira pergunta é: qual é a diferença do Fundo de Garantia e do seguro-desemprego? O seguro-desemprego é um valor que é pago pelo governo federal, ou seja, não tem nenhum vínculo com o empregador, né, com a empresa, no caso de demissão sem justa causa. Então, a pessoa foi demitida ou por algum motivo ela está desempregada, mas não por sua própria iniciativa, ela tem direito a até 5 parcelas de seguro-desemprego. O Fundo de Garantia não. O Fundo de Garantia é uma indenização que foi fixada no caso de dispensas em algumas modalidades que nós falamos aqui, mas o responsável pelos depósitos é o empregador. E você falou mais uma coisa que eu não lembrei. Foi só sobre isso, né? Então, assim, a diferença básica é essa e a gestão dos dois, do seguro-desemprego é o governo federal e do Fundo de Garantia. As dúvidas sempre surgem, né? Thalita, nossa diretora, me perdoe, mas porque as dúvidas, nós temos que mais 100 perguntas e as dúvidas estão sempre surgindo. O Fundo de Garantia, não me lembro se ele é descontado do empregado ou ele é um valor extra? Não, o Fundo de Garantia é descontado, o empregador debita 8% do salário do empregado mensalmente e faz esse depósito na conta vinculada do trabalhador. Então, na verdade, é uma poupança que o trabalhador está fazendo. Exatamente. Não é dinheiro extra nenhum. Do empregador para ele. O dinheiro é do trabalhador mesmo. É do trabalhador. E então, no caso de dispensa sem justa causa, o empregador ele ainda tem que pagar mais 40% a título de indenização. Então quer dizer que quando o empregador não deposita o fundo de garantia, ele está roubando mesmo do funcionário. Exatamente. Porque ele tirou da conta do funcionário e não repassou. Dinheiro que não é dele. Inclusive, é um dos motivos para você ingressar com uma ação para você poder sair da empresa sem que você esteja pedindo conta. Por quê? Porque o empregador não está cumprindo com as obrigações do contrato de trabalho. Muito bem. Então você pode utilizar isso também. É bom a gente parar por aqui, senão daqui a pouco começa a colocar mais dúvidas. A gente tem que trazer o Dr. Irlando num outro momento. Porque ainda mais que interessa a gente, né? Deixa o telefone para o pessoal, o e-mail e qualquer outras dúvidas. Já está né? na tela. Já deixa aí, eles podem entrar em contato, a gente vai explicando e tal. Eu me lembrei que você falou o seguinte, a necessidade de procurar um advogado. Por quê? Porque quando você procura o advogado, ele vai fazer o cálculo para você. É possível ingressar com a ação sem advogado? É possível. Mas qual o valor? Sim, tem que ser feito um cálculo. Perdida, né? E aí esse cálculo é feito através de uma planilha que normalmente os advogados vão ter para poder passar para o trabalhar. Até 60 salários mínimos você não necessita de advogado para ingressar com essa ação na Justiça Federal. Ótimo. Então os contatos do Dr. Irlan estão na tela para você que quer ir uma consultoria, né? Eu tenho certeza que você vai precisar e vai aí atrás do seu direito. E é de Deus, esse advogado aqui é de Deus. Tem toda a diferença. Obrigada, viu, Dr. Vamos agendar lá depois, né? Vamos agendar o nosso horário lá.